Olá, sejam bem-vindos ao projeto Saber, Agir e Evoluir. Essa semana o nosso tema é Educação Física, nós temos aí o Pro Adilson e a Pro Natália. Logo mais à frente eu vou apresentá-los. Hoje a gente também tem uma novidade, né? Porque temos aí um boletim novo. Não vou dizer o nome desse boletim, porque quem deu o nome foi a Pro. Eu prefiro que ela dê o nome do boletim e explique aí para o pessoal de casa como será esse novo boletim. E continuamos aí com o professor Daniel com o boletim coronavírus. Vamos lá, Daniel. Boa noite, Kelvin. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Seja bem-vinda ao Saber, Agir e Evoluir. Boa noite, convidados. Então, nós vamos começar o nosso boletim de hoje com alguns números, como nós sempre fazemos, né? Então, no Brasil, nós temos 1.768.970 casos do coronavírus. Nós tivemos um acréscimo de 42.619 casos nas últimas 24 horas. O número de mortes fechado do dia de hoje, né? 69.406 mortes, então um acréscimo de 1.220. A taxa de letalidade ela está em 3,9%. Então, em relação ao programa anterior, nós tivemos uma regressão de 0,2%, o que é um número bastante interessante. Uma outra novidade é que nós passamos de 1.100.000 recuperados de coronavírus. Então, o número de hoje, 10 de julho, é 1.185.596 vítimas recuperadas. Dando continuidade ao nosso boletim, hoje eu vou falar rapidamente a respeito de uma pergunta que um aluno me fez numa das aulas, que era qual a diferença que tem entre epidemia, pandemia e endemia, né? Então, acho que é interessante para que todos saibam, né? Quando nós falamos de um surto, nós estamos falando de um aumento inesperado de uma determinada contaminação em uma região, né? Quando você tem uma epidemia, você tem esses surtos acontecendo em várias localidades. E normalmente ele é caracterizado por um pico e uma diminuição dos casos. Quando essa transmissão se alastra por vários países, nós temos uma pandemia. E uma endemia trata-se dos casos que se manifestam com frequência em diversas regiões, normalmente ocasionado por circunstâncias. Então, por exemplo, né, o vírus da AIDS ou a catapora são dois exemplos de endemias, né? Então, de tempos em tempos, ela retorna. Tá? É isso por hoje. Bom, Daniel sempre trazendo aí informações importantes sobre o coronavírus. E agora, né, um momento esperado, acho que do nosso projeto. A gente está aí com a professora Cíntia, anos de experiência, foi coordenadora, é professora já há muito tempo. E agora ela vai dar o nome ao boletim, né, que a gente vai seguir até o final, e vai explicar um pouco sobre o assunto para a gente. Vamos lá, Pro Cíntia. Então, vamos lá. Boa noite, professor Kelvin, professor Daniel. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui agora participando, né, com vocês, né? Já fui entrevistada também, né? Minha entrevista já foi postada, foi muito legal. E hoje estamos com dois convidados também, sejam bem-vindos, professora Natália e professora Adilson. E a gente tem um boletim novo, né? Então, quando eu fui convidada, a gente foi trabalhando um pouquinho, pensando. Então, vamos falar sobre família. E falando de família, o meu boletim é família.com. E aí, nesse boletim, eu vou estar abordando temas que envolvem a família e dando umas dicas também para essa família estar se envolvendo aí com essas crianças durante a pandemia, esses momentos desses adolescentes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje, o tema do meu família.com é jogos online e aulas remotas. Então, pensando nessa parte primeiro dos jogos online, eu li uma reportagem e vou dividir com vocês de um psicólogo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, Cristiano Nabuco. E ele vai trazer para a gente, né, uma reportagem atual falando dessa parte da tecnologia, dessa parte, né, das redes sociais e dos jogos online. E ele chama muita atenção que os jogos online, antigamente, eles despertavam os adolescentes
a partir dos 15, 16 anos. E hoje não. Hoje a gente vê que nós temos alunos, crianças, que despertam para os jogos online a partir dos 7 anos. E crianças menores, que colocam vídeo, né? A gente, como pais, acaba, né, colocando lá um vídeo online, né, o YouTube. Então, aí a gente já começa esse incentivo do momento, né, internautas. E aí, segundo ele, a gente tem que estar um pouco atentos durante esses jogos online como pais. Porque, querendo ou não, quando as crianças começam a se envolver com jogos online, os horários, né, acabam criando outros caminhos. Um pouco de fora do limite, né, vamos dizer assim. Eles não passam 3 horas, eles passam 5, 7, 12 horas do dia em jogos online. E aí o que preocupa muito, colocado pelo psicólogo, é essa mudança de comportamento que está ligada aos jogos online. Então, esses jogos virtuais, como é colocado, né? E ele até usa uma frase que hoje, para ele, parece que os jogos não há o game over. Que antigamente a gente estava jogando, dava o game over, a gente acabava ficando bravo, desligava o videogame e ia fazer outras atividades. E hoje não. Eles acabam perdendo e já vai para uma nova fase. E aí o que chama atenção também é essa questão dos contatos online, né? Então eu até falo que é como se fosse uma pirâmide que ela vai aumentando. Então eu estou jogando com um amigo, esse amigo vai trazer um novo amigo, esse novo amigo, um novo amigo, e essa pirâmide vai aumentando. Só que por trás ali daqueles jogos online, nós não conhecemos quem são os amigos de verdade ali, né? Porque, querendo ou não, dentro desse mundo virtual, tudo parece ser muito belo, né? A imagem, né? A criação, os jogos, a tecnologia. Então, ele chama muita atenção. Pode ter o seu lado de benefício, porém pode ter também o seu lado muito perigoso, né? Então, nós, como pais, hoje aqui no canal da família.com, eu quero deixar essa questão, o cuidado com o tempo, essa questão das redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter. Hoje a gente sabe que tem o TikTok, que eles gostam muito de gravar, né? Querendo ou não, vão compartilhando com seguidores, pessoas que não conhecem, e eles acabam disputando quem tem mais seguidores. Então a gente tem que estar atento também a esse mundo virtual, porque muitas crianças e adolescentes vão para o mundo virtual porque dentro de casa, infelizmente, não tem essa parceria, esse cuidado, esse carinho e atenção. E lá no mundo virtual, ele vai encontrar todos que vão dar essa atenção. Então, os problemas vão minimizar durante o mundo virtual, né? E aí vai criando um perfil diferente. E a criança também vai aprendendo a criar um perfil diferente, né? Então, hoje, a minha dica é essa questão da tecnologia e até mesmo das aulas online. Esse tempo que a gente está tendo de aula online, né? Essa questão de cansaço mental, né? Que não é só o cansaço físico. Eu acredito que o cansaço mental também é algo que a gente tem que estar atento, né? Distribuir um pouco de atividade diferenciada, mesmo que sabendo que os jogos online ou jogos, né, sem ser online, eles estimulam o raciocínio lógico, né, das crianças, mas a gente tem que estar atento, porque ao mesmo tempo essa tecnologia ela pode criar um conflito ou até mesmo fazer com que a criança crie um distanciamento social. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, né? Essa palavra do psicólogo Cristiano Nabuco em relação à parte de jogos eletrônicos, tá bom? Obrigada. Bacana. Então, nos próximos programas aí, a gente vai ter a professora Cíntia apresentando agora o boletim família.com. Obrigado, Cíntia. Obrigada, professor Kelvin. Obrigado, professor Daniel. Imagina. Para a gente continuar, então, eu vou apresentar os professores, né? Vou apresentar na ordem. Natália, professora Natália e o professor Adilson, né? A professora Natália, né? Eu vou apresentar o currículo de vocês. A professora Natália, ela é licenciada em Educação Física pela Faculdade Fama, tá? Ela tem alguns cursos, dentre eles, Expressões do Esporte, Recreação Infantil e Juvenil, Futsal e Futebol de Campo, tá? Gestão de conflitos, gestão e administração do tempo, né? Então, ela tem aí um vasto currículo já na área. O professor Adilson, ele fez também Educação Física pela FEFISA, né? Ele é faixa preta no 3º Dan pela Federação Paulista de Judô
e pela Confederação Brasileira de Judô. Ô, Adilson, antes da gente começar a primeira questão, eu só queria que você explicasse para mim o que seria esse terceiro dan, porque geralmente quem está lá vendo o vídeo pode ser que entre nessa questão, né? O que é o dan? Você poderia explicar para a gente, só para a gente continuar? Sim, dan seria o estágio na faixa preta, né? Como fosse uma pós-graduação. Então, tem uma carência, aí você vai a outra graduação, você faz exames, cursos, né? Aí você faz essa avaliação, aí se você for aprovado, você recebe esse dan, né? Por dedicação, esforço, né? Experiência também na área. Ah, legal. Bom, então vamos lá. A primeira questão é o seguinte. Com a quarentena, fica ainda mais importante o combate ao sedentarismo. Qual que é a importância das aulas de educação física e esportes na escola nesse contexto? Então, boa noite, gente. Boa Então, noite. vamos lá. A importância é porque, assim, nós estamos muito tempo na frente do computador, na frente do celular, acompanhando as aulas. Então, o tempo mínimo que a gente fica são 3 horas de segunda a sexta-feira. Como fica para trabalhar os meus músculos? Como eu fico com a minha postura? É o que eu estou tentando passar para os alunos. Então, assim, no começo foi muito complicado. Até nós nos acostumarmos com a câmera, com todo o processo de tudo que aconteceu referente à quarentena. Então, assim, foi um começo bem complicado. Mas agora, até os pais, eles costumam fazer também a minha aula. Então, assim, o mais bacana é que os conteúdos, eles estão propícios para serem feitos em casa. Por exemplo, ginástica de condicionamento físico, eu tenho conteúdos de crossfit, tem conteúdos de ginástica expressiva. Então, assim, são conteúdos que eu estou passando para todas as seriações, cada um à sua maneira, não tem uma maneira de eu passar para o Fundi 1, como eu passo para o Fundi 2. Então, o Fundamental 1 tem que ser algo mais lúdico, com brincadeiras, eu preciso trabalhar mais a expressão corporal deles. E para o Fundamental 2, já é algo que eu consigo trabalhar já de forma, como é que eu vou explicar para vocês? Uma forma mais concisa, mais clara para eles. Olha, a gente vai ter que fazer isso, o conteúdo é esse. Então, assim, eu ando percebendo que eles estão se alongando, porque essa era a minha preocupação. Eles estão se hidratando, coisa que eles não faziam também. Então, eu cobro muito a hidratação deles e fazendo atividade com os pais. Isso foi muito bacana e é o que eu tenho acompanhado também. Bom, professora Adilson, alguma coisa para falar? Boa noite, amigos professores, professora Natália, né, do Colégio Universitário, da UIB, a direção, né, para o Keila, para o Luciana. Eu agradeço aí pela confiança no nosso trabalho. E eu vou estar complementando, né, o que a professora Natália falou, muito importante, né, levar atividade física, esporte, até a casa dos nossos alunos, para manter eles ativos, para ter uma qualidade de vida melhor. Algumas crianças, a maioria, né, por causa da tecnologia, fica no videogame horas e horas, mas isso também tem que vir dos pais, incentivá-los. Nós fazemos a nossa parte, né, montamos as aulas lúdicas, né, para eles estarem exercitando. E 3 itens importantíssimos, né, e que é o objetivo aí da educação física, do esporte, que é passar para eles a importância de se alimentar direito, né, e ter a prática de atividade física constante, virar rotina. E um bom tempo de descanso também, que é 8 horas, né? O médico recomenda também, isso faz que aumente a imunidade, que agora que a gente está precisando muito, né? Manter a imunidade alta para a gente, né, para ter a prevenção das doenças. Então, a gente tem que estar consciente que a gente tem que ter esse equilíbrio também do corpo e mente, então a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Bom, vamos lá então. Vou pedir aí para os meus companheiros de todos os programas para ver se vocês têm alguma pergunta. Professora Cíntia?
Tem alguma pergunta? Então, eu vejo, acompanho, né, a questão das aulas, né, e a gente vê que a dificuldade, sim, principalmente do espaço, né, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para eles, né, que é a seguinte: como são preparadas e conduzidas as suas atividades com os alunos e como está sendo a influência das câmeras abertas, uma grande dificuldade, né, ou não na sala de aula virtual? Então, contem para a gente, então, durante essas aulas, né, essa câmera fechada, ou essa câmera aberta, essa insistência aí para os nossos alunos abrirem a câmera, né, porque querendo ou não, na quadra, a gente consegue corrigir alguns movimentos, né, algumas posturas. Então, divide com a gente como que funciona esse tipo de trabalho. Professora Dilson? Eu monto as aulas, né, dependendo da faixa etária deles, né? Igual de 3 a 6 anos, né, que é educação infantil, atividade lúdica, né, que trabalha a coordenação motora, né, habilidades motoras básicas, né, saltar, correr, né, para ele ter uma essa frequência, né, sempre, né, gostar, né, virar hábitos saudáveis, né? E utilizamos também objetos domésticos, né? Pode usar cabo de vassoura, né? Cadeira, a gente fazer atividades envolvendo, né, esses objetos, né? Usar a criatividade, né? E dá para trabalhar bastante exercícios e brincadeiras, né? E já no Fundamental 1 e 2 já dá para trabalhar a parte de fundamentos técnicos, para fazer uma entrada de golpe, né? Eu trabalho com judô, entrada de golpe sozinho, já eu passo também com a vassoura, até utilizando mochila para dar puxada, né, para fazer a entrada do golpe. E a câmera aberta, né, muito mais fácil, né, você fazer o feedback, corrigir, porque a importância da atividade física é muito bom, a saúde. Mas se fazer errado, pode ter uma lesão muito séria. Então, a gente tem que corrigir, como a professora Cinti falou, corrigir a postura, né, para ver se eles estão fazendo o movimento corretamente. E a câmera fechada, quando a gente já faz o vídeo gravado, a gente pede para os pais, né, principalmente dos pequenos, acompanharem, tá? Fazendo junto, aí também ajuda a motivação também. Então, complementando o que o Pro Adilson ele acabou falando, no começo existia uma resistência, na verdade, da abertura de câmeras. Eles não queriam abrir, aí inventavam desculpas, né? Minha câmera está desligada, ou minha câmera está quebrada, mas aí minha câmera está quebrada, mas como que eu tiro a minha foto do Instagram? Que isso era o que eu mais questionava eles também. Então, agora, fazendo uma porcentagem, 89% eu tenho de câmeras ligadas. A importância é como o Pro Adilson ele acabou falando, a gente precisa corrigir a postura, a gente não está perto, eu não estou na quadra para verificar o que eles estão fazendo corretamente. Então, assim, a gente faz os exercícios com cadeira, eu sempre peço materiais alternativos. Quem vai ter halter em casa? Muito dificilmente vai ter um halter, vai ter uma caneleira. Então, assim, eu brinco com eles que a gente está montando uma cesta básica. Então, eu peço 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um saco de farinha. Então, a gente está sempre adaptando, como o Pro Adilson está fazendo na questão do judô também, né? Mas a câmera é muito importante, muito. Por mais que o aluno esteja com o áudio ligado, falando que a câmera está quebrada, eu não estou vendo, eu não consigo ter aquele olhar crítico para ver se ele está fazendo o movimento certo. Então, assim, importantíssimo a câmera. Obrigada. Cíntia, eu achei interessantíssima a sua questão, né? Porque eu falo para os alunos, né? Eu acho que é até mais importante para a educação física do que para as nossas matérias, né? Porque eu falo para os alunos, imagina eu aqui, ó, eu tenho uma lousa, né, atrás de mim. Eu desligo a minha câmera, vocês vão conseguir alguma coisa e eu vou ficar aqui só no áudio, só falando. Vocês vão conseguir fazer alguma coisa? Né? Eu vou montar uma estrutura molecular de algum composto e vou desligar a câmera, simplesmente. Aí eles começam, né, a ligarem as câmeras, né? Porque todo dia a gente tem que cobrar e aí tem que ligar.
Mas eu imagino, Cíntia, a preocupação do professor de educação física que tem que corrigir os movimentos lá dos alunos, se está fazendo certo, se está errado, né? E aí, né? Fica perdido. É muito legal. Complementando o que eles estão falando, como todos nós somos professores, né? Cada um vai tentar ali na sua câmera aberta, né? Avaliar o seu aluno, né? Uma postura, uma disciplina perante ali o que ele está resolvendo. E nós, como professores, principalmente, eu tenho essa dificuldade da câmera, mesmo ela estando aberta, porque como que eu vou corrigir os erros de ortografia dos meus alunos, né? Então, eu trago para a sala de aula, para que eu tenha essa postura, as apresentações. Então, hoje, eu estou fazendo que o meu aluno trabalhe mais a produção oral do que a produção escrita. Porque a partir da oralidade, eu vou corrigindo ele na fala, eu vou corrigindo ele na concordância nominal e verbal, que é o que acontece com os professores. Obrigada, professora Adilson e professora Natália. Vamos lá, então. Agora eu vou passar a vez para o professor Daniel. Daniel, alguma pergunta? Sim. Bom, como já foi abordado na primeira questão, né? Já está bem claro que o fato de nós estarmos numa quarentena justifica ainda mais que nós devemos praticar esporte para a prevenção dos diversos problemas que estão relacionados ao sedentarismo, né? Mas também, né, sabe-se que a atividade física tem um papel importante como auxiliar na manutenção de uma boa saúde psíquica, né? Então, qual a recomendação de vocês, não apenas para os alunos, mas para a população em geral, com relação a isso? Então, assim, como já foi falado, né, saúde psíquica, que é a saúde mental. Meu exemplo mesmo, eu sou corredora de rua, então eu sou esportista. Então, assim, a falta que me faz correr na rua é terrível, é terrível. Então, assim, é um momento que eu tiro para mim, eu vou pensar na vida, eu vou desabafar comigo mesma, e eu estou praticando atividade física. Então, vocês imaginam para mim, com um bebê pequeno, morando em um apartamento, eu não tenho como correr 42 quilômetros como um senhor correu há uns tempos atrás. Foi até uma reportagem que aconteceu, ele conseguiu correr uma maratona dentro de casa. Ele deu 389 voltas no quintal dele. 389 voltas. Como é que eu vou dar 389 voltas aqui no apartamento? Então, assim, eu estou buscando alternativas. Tem várias aulas, eu busco aulas de dança para fazer. Eu estou fazendo muito macroginástica com o Bernardo, né? Meu bebezinho de 7 meses. Eu tento também colocar a Ana para fazer alguma coisa e tento também trabalhar com os alunos a saúde mental. Hoje mesmo eu tive aula com o 5º ano, eu dei o começo da aula de máscara. Eles acharam estranho. Mas por que máscara? Eu falei assim, gente, nós vamos ter que nos habituar com esse novo normal. Mas eu não vou conseguir. A questão não vai ser conseguir ou não. A gente vai ter que nos habituar com essa questão da máscara. Então, assim, inclusive agora, né, que está tendo essa liberação também por parte da prefeitura, por parte do estado, eu vou voltar a praticar as atividades também físicas na rua, né, que seria a minha modalidade principal, que é a corrida de rua. Então, imagina, correr de máscara. Como vai ser? Então, eu já estou começando a trabalhar também a minha parte psicológica para isso. Vai ser um item a mais na minha corrida. Então, assim, tem que trabalhar mesmo, não só como o professor Daniel disse, na questão da educação física escolar, no ambiente escolar, também na parte de fora, né, a parte familiar também, né, que é o que eu estou tentando fazer. Eu tento trazer os pais para que isso aconteça, porque é difícil, gente, é muito difícil. Além de ter o Bernardo, eu também tenho a Ana Luísa de 11 anos. Ana Luísa quer voltar a praticar o judô dela. Como é que eu vou explicar que na academia ela não pode ir ainda? Então, assim, é complicado. Inclusive, o professor Adilson é o sensei dela e ela está com saudade, viu? Só um adendo, assim, bem básico. Tá, gente? Mas é isso.
Professor Adilson? Que a professora Natália, né, falou, concordo, né, que essa pandemia aí pegou todo mundo de surpresa, o estresse, né, só aumentou, trabalhar, cuidar dos filhos dentro de casa não é fácil, né, e então, por isso, a atividade física, o esporte é benéfico, e fazer junto à família, né, como uma atividade lúdica, usar a criatividade, resgatar aquelas brincadeiras, né, que a gente tínhamos uns anos atrás, né, pular amarelinha, pular corda, lógico que às vezes dentro do apartamento não dá, né, mas dá para fazer bastante coisa. Agora tem esse TikTok, né, dá para fazer exercício, dançar também, isso ajuda, né, trazer alegria e diminui o estresse. Então a gente pode ficar bitolado, né, só pensando no trabalho, né, com essa doença, né, a gente tem que achar um meio de estar solucionando, né, tirando um pouquinho esse nervosismo, né, esse estresse. Então, é importantíssimo vocês, né, em casa, que está em casa aí, ter hábitos saudáveis. Eu vou dar algumas dicas, né, que mora no apartamento, vai, né, se for 10º andar, para no 8º e sobe pela escada. Isso ajuda muito, né, praticar cardiovascular, respiratório, você vai se sentir bem melhor, né, agora não pode ficar saindo à toa, né, pra rua, mas quem anda de ônibus também, para um pouco antes, vai andando até a sua casa, vai na padaria, a gente vai na padaria de carro, né, então a gente, né, acaba se incomodando, então vai a pé, né, pratica, sempre leva o seu filho, leva algum parente junto, né, então essas recomendações aí. Muito bom. Eu queria ressaltar um detalhe bastante importante dessa questão que nós estamos discutindo, né? Que a importância da saúde psíquica ela é tão grande que nós temos um número muito alto de problemas indiretos relacionados à quarentena, né? Então, o número de suicídio, o número dos casos de depressão e até mesmo de violência doméstica tem aumentado bastante nesse período de isolamento social, né? Infelizmente. Bom, eu quero falar que a partir de hoje o Daniel que mora aqui em apartamento, né, Daniel? Uhum. Ele vai subir todas as vezes de escada. Pois é, eu moro no depois do depoimento do Adilson. De máscara, tá bom? Para aprender a respirar. Só que o meu bloco, na verdade, né? Todo condomínio, na verdade, é aquele condomínio que não tem elevador. Então, eu não tenho desculpa. Eu tenho que subir escada. Eu subo escada com 10 quilos a mais, que é o Bernardo, né? Então, eu tenho meu peso extra. Então, né? Você não tem saída, Natália. Tem que subir de escada. Eu não tenho saída. Tanto que os treinos de HIIT, que eu tô tendo até com um amigo meu, né, que ele tá fazendo um treininho personalizado, eu falo para ele, eu não preciso de nenhum halter, eu não preciso de nada, porque eu já tenho 10 quilos. Eu já tenho a minha carga de 10 quilos, então eu não preciso. Bom, gente, agora a gente chega numa fase do nosso programa, né, que a gente fez uma pesquisa com alunos, professores, pessoas ali que estão envolvidas nos trabalhos de vocês, e elas falam algumas coisas a respeito de vocês como profissional, né, como pessoa. E vou começar aí pro Natália. Depois, eu só queria que vocês falassem, né, é realmente isso que aconteceu, né, é assim que acontece. Dê a sua opinião sobre a opinião das outras pessoas aí que está enxergando, vamos dizer assim, né, o trabalho de vocês por outros ângulos, né? Da Pronatália, o que eu encontrei foi o seguinte, olha só, uma professora que ela busca aprender sempre mais e mais e ela tem que se aperfeiçoar. Ela tenta de qualquer maneira. Só que ela é meia louca às vezes, olha só a fala. Mas da vida, ela é alma e coração pelos seus alunos. E aí, Natália? Verdade. Verdade. Eu encaro esse louca, na verdade, como um elogio até. Como um elogio. É um elogio. Um elogio. Porque, assim, eu tento
seguir, como é que eu vou? Seguir a maré, sabe? Eu sigo a maré. Então, cada sala eu tenho um jeito diferente de lidar com ela. Só que a partir do momento que a minha brincadeira incomoda o outro, então, opa, vamos parar. Entendeu? Então, eu encaro como um elogio. E sim, é verdade. É verdade. Então, tá ótimo. Do Proadilson, vamos lá. Eles falaram, né, que você oferece os melhores treinos. Olha só que legal. Cobra resultados, né, dos seus alunos. E você é um homem muito cúmplice e muito parceiro dos seus alunos. O que você tem a É dizer para a gente? muito bom, né, ouvir elogio, né? Tudo que eles falaram é verdade, eu tento fazer sempre o meu melhor, né? Não trato meus alunos só como os alunos, trato como fossem meus filhos, muito carinho, muito amor. Me dedico também para montar os treinamentos, estudo, vou atrás, eu faço os cursos, às vezes vou nos treinamentos que tem nas federações, aprendo com meus colegas judocas, né? Aí eu tento passar para eles, né, com muita dedicação e com muito carinho. Muito obrigado, É hein? isso aí. Os Bom, professores aí para pela finalizar o iniciativa, programa, parabéns. desculpa, Adilson, eu te cortei no finalzinho. Você quer repetir? Imagina, eu queria parabenizar vocês aí pela iniciativa, esse projeto Ah, lindo aí, passar conhecimento, obrigado. né, para os que estão em casa, para os pais, alunos, né? Então, que Deus Eu venho abençoe. falando isso há 3 programas, sabe, Adilson? O nosso aprendizado aqui está sendo assim, porque a gente está conhecendo todos os professores, né? Porque às vezes a gente trabalha na mesma escola, mas a gente não tem essa visão, né, de como é você em sala de aula, do que as pessoas acham da gente. E a gente está vendo de todos, né? Então, está aprendendo, né? Aprendizado. A gente que está honrado em vocês terem aceito o nosso convite. Tá certo? Para finalizar o programa, eu vou focar numa questão importante, né? Eu tenho para mim que a educação física ela é um pouquinho de se doar ao outro, né? Porque você está fazendo um trabalho, uma pessoa quer emagrecer nessa pessoa. Eu queria saber de vocês, pode até o Adilson começar. Por que se doar para outra pessoa, Adilson? Quando a gente vê o resultado, né, das pessoas que a gente está ajudando, você vê ele feliz, alegre, isso reflete na gente também. Então, a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, não só pensando em si mesmo, pensando sempre no próximo, na felicidade da pessoa que está recebendo a nossa ajuda. É isso aí. É um pouco, acho que, de todos os professores, né? A gente sempre está preocupado com o aprendizado do aluno, né? Se ele vai bem, se ele não vai, a gente procura caminhos ali para facilitar uma didática diferente, né? Para ver se funciona realmente. Eu Não, com queria saber da certeza. Natália agora, Natália. Não, com certeza. E assim, a gente tem a preocupação, pelo menos eu tenho essa preocupação, de o que eu vou transmitir para eles, se vai surtir efeito ou não. Então, eu sempre tento ter uma aula mais amigável, sabe? Mais amigável, eu tento entender a dificuldade dele. E assim, até no próprio ambiente também esportivo, né, que é a corrida de rua. Eu conheço inúmeras pessoas da corrida de rua, inúmeras, inúmeras. Para quem já teve a oportunidade de ver uma corrida de rua, você não conhece ninguém, mas você estimula. Não, vai lá, tá chegando, só falta um. Então, assim, o esporte em geral é para juntar as pessoas, é para juntar. E assim, lembrando agora assim que é de qualquer idade, né? Infelizmente, eu acabei perdendo a minha avó por Covid. Ela tinha 78 anos, era uma senhora totalmente ativa, praticava natação, praticava hidroginástica, fazia as caminhadas dela, fazia danças com o meu avô de 80 anos, que é o esposo dela, né? Então, assim, eu tiro muito por ela. Se eu conseguir ser metade de tudo que ela foi, eu vou ficar muito honrada. Sabe, eu peço até desculpas por me emocionar, mas foi bem complicado, sabe?
Bom, gente, vamos lá. Para a gente finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Se não fosse realmente o profissional de educação física que enxergasse essa faísca dentro dos nossos olhos e falasse assim, você consegue, né? A gente não conseguiria, né? Porque a gente nem acredita que a gente é capaz, né? Você vê aí jovens achariam que perderiam esses quilos, né? Você vê uma mãe recuperando um corpo que ela jamais pensaria, eu vou recuperar o meu corpo, né? Então eu queria deixar a mensagem para vocês dois hoje, né? Para todos, né? Profissionais de educação física, mas especialmente para vocês dois. Hoje eu, Daniel e a Procíntia somos gritos e aplausos a vocês, tá? Queria agradecer muito a participação de vocês, pro Adilson, pro Natália, pro Daniel sempre comigo, pro Cíntia agora, todos os programas estará aí nos acompanhando como uma das minhas companheiras. E até o próximo programa. Obrigadão, gente.